Filipenses capítulo 2, os versos 12 a 18. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e, com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Queridos, o apóstolo Paulo, após discorrer sobre a humildade e exaltação de Cristo nos versículos de 5 a 11 desse mesmo capítulo, ele faz isso mostrando à igreja de Filipos que após Cristo se humilhar, abrindo mão de toda a sua glória, Deus o exaltou de uma maneira tão extraordinária que lhe deu um nome acima de todo nome. E que diante do nome do Senhor Jesus se dobrará todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Diante dessa tremenda e extraordinária atitude de Jesus, o apóstolo ele começa o versículo 12, com uma conjunção conclusiva. Ele vai dizer assim, isto é, diante de tudo aquilo que foi revelado sobre a pessoa de Jesus, diante de tudo aquilo que Jesus Cristo fez, sobre a sua exaltação, sobre a sua humilhação, sobre a sua exaltação, tornando-se Senhor de tudo e de todos. Paulo diz que nós devemos, ou ele diz para aquela igreja, que ela deveria e ela precisaria então tomar uma atitude. E ele vai dizer que aquela igreja, e como nós, diante do que Jesus Cristo fez, da sua humilhação e da sua exaltação, é preciso tomar uma atitude. E ele vai dizer, devemos então viver à altura daquilo que Jesus Cristo fez. O apóstolo Paulo ele está dizendo, já que Cristo é Senhor, vocês devem viver em obediência e santidade à altura dessa verdade. Já que Jesus Cristo é o Senhor de tudo e de todos, vocês devem viver de acordo com essa verdade que Ele manifestou. E então Paulo ele vai exortar e desafiar a igreja de Filipos para tomar uma atitude, para se posicionar diante daquilo que Jesus Cristo fez. Por isso ele começa o texto no verso 12 dizendo, assim pois, amados meus, como sempre obedeceste, mas não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que nós queremos compartilhar com a igreja hoje é o seguinte, desenvolver a salvação com temor e tremor. Paulo ele desafia aquela igreja e ele nos desafia a desenvolver a nossa salvação. E a desenvolver esta salvação que nos foi dada em Cristo Jesus com temor e tremor. E o apóstolo Paulo, então, ele vai chamar a nossa atenção nesse texto para 4 coisas importantes, 4 coisas interessantes.
Primeira coisa que ele vai chamar a atenção é sobre qual o significado de desenvolver a nossa salvação. Qual é o significado de desenvolver a nossa salvação? E ele vai colocar isso no verso 12. Paulo, ele exorta os filipenses a desenvolverem a salvação. E ele usa uma exortação de forma carinhosa. Ele vai dizer: meus amados. Ele é extremamente carinhoso com a igreja. E ele diz: meus amados. Mas ele também, ele é imperativo. Porque ele vai dizer: desenvolvei. Desenvolvei é uma ordem expressa. Paulo, ele dá uma ordem expressa à igreja. Desenvolvei é uma ordem contínua. Então ele está falando que desenvolver a salvação não é algo estático, é algo que a gente desenvolve durante a vida. Desenvolver tem um sentido de trabalhar até o fim, de produzir os frutos de algo que já foi iniciado. Isto é, isso implica em progredir, amadurecer. Implica em cultivar a vida cristã que já foi recebida. Então Paulo diz: olha, vocês receberam a salvação em Cristo. Agora vocês precisam desenvolver esta salvação. Ele está falando de santificação. Vocês precisam progredir naquilo que vocês receberam. Consequentemente, desenvolver a salvação implica em viver de forma coerente com a salvação recebida. Implica em perseverar no crescimento espiritual. Eu preciso crescer espiritualmente. Eu preciso ser melhor do que ontem. E amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Eu preciso estar crescendo continuamente. Desenvolver a salvação implica em manifestá-la em atitudes concretas. Se eu sou salvo, se eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, isso precisa ser manifestado no meu dia a dia de forma explícita. As pessoas precisam ver que eu sou salvo, que eu tenho Jesus. Depois do jogo do Fluminense, um repórter e uma repórter entrevistou o goleiro do Fluminense, Fábio, e perguntou para ele: mas como é que você conseguiu fazer todas essas defesas? E ele falou: sou goleiro de Deus. Mas por que quando os outros goleiros fazem umas defesas difíceis, eles vibram e você fica tranquilo? Ele fala: não, porque eu oro antes, eu tenho orado. E quando o jogo está acontecendo, eu estou orando pelos meus companheiros, estou pedindo para Deus dar sabedoria, dar direção a eles. E então, quando isso acontece, para mim é uma coisa normal. Desenvolver a salvação é manifestá-la de forma concreta nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, em que as pessoas precisam e devem ver que nós somos salvos em Cristo Jesus. Desenvolver a nossa salvação implica em fazer isso com reverência diante do Senhor. É preciso ter um temor santo, entender que Deus é Deus e que se Ele me salvou, eu preciso reverenciá-lo com a minha vida, com uma vida comprometida. O apóstolo Paulo, então, ele enfatiza que isso deve ser feito, esse desenvolver a salvação, deve ser feito com temor e tremor. Ou seja, com uma profunda reverência e humildade diante de Deus. Se Paulo não está falando de um relacionamento de medo, não se trata de medo, de condenação, mas de uma consciência séria da grandeza e da responsabilidade que temos diante de Deus como crente, de viver de uma forma digna do Evangelho de Cristo, de viver uma vida que honre a Deus. Quando Paulo fala que nós devemos desenvolver a nossa vida com temor e tremor, o temor é a reverência piedosa, seriedade. Quando ele fala que devemos desenvolver a nossa salvação
com tremor. O tremor é a consciência da nossa fraqueza e da grandeza de Deus. Paulo diz, eu preciso entender que eu sou fraco, que eu sou incapaz, que por mim mesmo eu não consigo viver essa vida e eu preciso de Deus. Eu preciso entender que eu preciso do Senhor. E eu preciso tremer diante da grandeza de Deus. Mas segundo Paulo, desenvolver a salvação, desenvolver a nossa salvação deve acontecer como um ato de obediência. Ele diz que eu preciso desenvolver a minha salvação, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação como um ato de obediência. E ele vai dizer para aquela igreja, não apenas na presença dele, mas também na sua ausência. Paulo está querendo dizer que aquela igreja precisa ser uma igreja madura e que nós precisamos ter maturidade espiritual. Então ele apela para a maturidade espiritual daquela igreja, como apela para a nossa maturidade espiritual. Vocês precisam desenvolver e viver uma vida de santidade, não apenas eu estando presente, mas eu estando ausente. Vocês não precisam de supervisores, de pessoas que fiquem supervisionando vocês. Não tem necessidade. Vocês precisam ser pessoas maduras e viver uma vida de santidade, não dependendo de supervisão humana, não preocupado que se alguém está me observando ou não. Por isso ele fala, vocês devem fazer isso na minha presença ou na minha ausência, e muito mais na minha ausência. Porque a maturidade cristã me leva a entender que eu vivo não diante de homens, eu vivo diante de Deus. É a Ele que eu sirvo. E então, a minha responsabilidade é com Deus. Não é se as pessoas estão me vendo ou não, se alguém me vê, se alguém sabe que eu sou crente, aí eu tenho que ter uma postura, mas se eu estou num lugar que ninguém me conhece, eu posso ter uma outra postura. Não. Paulo diz, nós estamos diante do Senhor. Precisamos viver em santidade. É um compromisso e responsabilidade pessoal de quem foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, desenvolver a sua salvação, viver uma vida de santidade e integridade diante do Senhor, perto de pessoas que o conheçam ou não, não importa o lugar. Nós devemos desenvolver a nossa salvação. Um dia, conversando com o reverendo Edson, que esteve ministrando para a gente esses dias, ele estava falando, Luiz, rapaz, sabe o que aconteceu comigo? Eu estava indo, acho que ele estava indo para Israel. Ele falou que ele estava na Grécia, num hotel. E quando ele estava saindo do hotel, de mãos dadas com a esposa dele, a Beth, quem entra no hotel era o melhor amigo dele do Brasil. Aí pensou se ele está de mãos dadas com uma outra que não é a Beth. Muitas vezes a gente pensa, eu estou aqui, ninguém me vê, ninguém me conhece. Aí eu posso fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser. Paulo diz, não. Você pode estar longe dos olhos de pessoas que te conheçam, mas você nunca vai estar longe dos olhos de Deus. É aquela ilustração interessante que o pai levou o filho para entrar num sítio para roubar coisas lá, e havia cerca. E aí quando o pai foi entrar, o pai levantou a cerca, olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para trás, e quando botou o pé para entrar, o filho falou, pai, por que o senhor não olhou para cima? Deus nos vê, queridos, e precisamos, acima de tudo, desenvolver nossa salvação diante do Senhor. Segunda coisa é que o apóstolo Paulo ele vai dizer para aquela igreja, vai dizer para nós, é reconhecendo a sabedoria de Deus em nossas vidas. Segunda coisa que Paulo diz é que precisamos reconhecer essa soberania de Deus em nossas vidas. E ele vai dizer isso, no verso 13. E ele vai dizer então, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A questão é, por que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor? E o apóstolo Paulo, então, ele usa uma conjunção explicativa, por quê?
Por que devemos desenvolver a nossa salvação? Por que devemos viver uma vida de santidade e integridade? Por quê? E ele vai dizer, porque é Deus que está agindo em vocês. Porque ele vai dizer, é Deus que opera tanto o querer quanto o realizar. O apóstolo Paulo, então, ele vai enfatizar aqui algumas coisas. Ele vai enfatizar, Deus é o Deus que efetua. É Ele que efetua. O verbo efetuar tem o sentido no grego de agir com eficácia. Operar ativamente. Então Paulo está dizendo que Deus ele é o sujeito da ação. Ele é o agente principal da obra espiritual no crente. Paulo está dizendo que é Deus que nos incita a fazer as coisas. Deus ele não apenas ordena, mas Ele nos capacita a fazer o que é preciso ser feito. É Ele que efetua, é Ele que gera em nós o desejo de buscar, de orar, de fazer a obra dEle. É Ele que gera isso dentro de nós. Mas Ele vai dizer também que Ele não só é o Deus que efetua, mas Ele vai dizer que Ele efetua em vós tanto querer quanto o realizar. O querer é o desejo, o impulso interior para obedecer a Deus. É Deus que efetua isso. É Deus que gera isso no nosso coração. Mas Ele também é o Deus que efetua o realizar, isto é, a execução prática, a capacidade de fazer. É Deus que coloca em mim o impulso, o desejo de querer fazer. Mas é Ele também que gera em mim a capacidade de fazer. O que Paulo está dizendo é o seguinte: nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Por isso Jesus disse para os discípulos, sem mim nada podes fazer. Sem mim nada podes fazer. Ah, porque eu quis fazer. Você quis fazer nada. Foi Deus que colocou em você para fazer. E foi Ele que te capacitou para fazer. Ele despertou em você o desejo e te capacitou para realizar. Porque sem Ele, queridos, nós não somos nada. Não somos nada. Por isso o salmista diz, se Ele retirar o seu espírito, a gente acaba. Mas o apóstolo ele também vai dizer que Deus ele é aquele que efetua tanto querer quanto realizar, mas Ele também faz isso segundo a sua boa vontade. Paulo diz que Deus age segundo a sua boa vontade. Isso é, Deus não age por impulso. Deus não age aleatoriamente. Deus age de forma consciente, com um propósito específico. Quando Deus ele coloca em nós o desejo de fazer alguma coisa, Ele nos capacita a realizar aquilo. Mas quando Ele faz isso é porque Ele tem um propósito. Não é à toa. Nada nessa vida é à toa. Não existe sorte, não existe azar. Não tem nada disso. Tem um plano perfeito de Deus por trás de tudo isso, que nos conduz e que nos leva. É Ele que faz isso. A obra é iniciada por Ele, é sustentada por Ele, é concluída por uma ação soberana, graciosa e amorosa dEle. O nosso privilégio é simplesmente fazer parte disso. É simplesmente fazer isto, fazer parte disso. O que isso significa? Significa que a salvação, ela começa exclusivamente com Deus. Mas a vida cristã envolve a resposta ativa do homem.
a graça de Deus. É Ele que faz. É Ele que nos leva a fazer. A nossa dependência. Mesmo o nosso querer vem de Deus. E, consequentemente, isso destrói qualquer vanglória. Isso tira de nós qualquer orgulho, qualquer vaidade. Ah, mas você não fez nada, querido. Foi Deus que colocou em você o coração para fazer. Foi Ele que te capacitou para fazer. E a coisa saiu boa por causa da boa vontade dEle. A única coisa que a gente pode fazer é ser obrigado por eu não ter atrapalhado a sua obra. Não ter atrapalhado muito. Só que isso humilha, porque nós achamos que nós temos direitos, que nós somos. Foi eu que construí a igreja, foi eu que dei o dinheiro, foi eu que fiz isso, foi eu que fiz aquilo. Você fez nada. Você deu porque Deus moveu o coração. Porque se Deus não movesse, você não daria nada. E mesmo assim você deu reclamando. Mas a operação de Deus foi mais forte, que te obrigou a você dar. Mas Ele queria que você desse 200, mas você deu, na marra gemendo, deu 100. Nós não temos nada com isso, queridos. Por isso que Paulo diz que Deus nos chamou para sermos cooperadores dEle. É um privilégio, mas a honra é dEle, a glória é dEle. Se deu certo, foi Deus que fez dar certo, não fomos nós. Porque por nós daria errado. E por nós sempre dá errado. A terceira coisa que o apóstolo vai chamar a atenção daquela igreja e de nós, consequentemente, é sobre uma vida de testemunho. Uma vida de testemunho de fé. Os versos 14 a 16 vai nos mostrar isso. Paulo, então, ele vai agora, nesses versículos, ele vai exortar a igreja de Filipos a uma prática devida de testemunho. Depois ele mostrar que por causa de Cristo, nós devemos desenvolver a nossa salvação, que devemos nos conscientizar que é Ele que opera o querer quanto o realizar em nós. Ele vai dizer então que precisamos de viver uma vida de testemunho. E ele vai chamar a atenção da igreja de Filipos para essa prática de testemunho de vida. E é interessante como ele começa da seguinte forma: fazei tudo sem murmuração nem contendas. Então, quando ele desafia aquela igreja a testemunhar, ele fala, novamente, ele usa um imperativo. É mais um imperativo. E ele dá uma ordem àquela igreja. A ordem que ele dá é, fazei tudo sem murmuração e contendas. Fala, igreja. Se ele estivesse aqui, ele falaria. Igreja Presbiteriana de Jardim Esperança. Faça tudo que você tem que fazer. Sem murmuração e contenda. Não cria confusão, não cria atrito. Não jogue ninguém contra ninguém. Não fale mal de ninguém. Não fique criticando ninguém. Não murmure, não reclame. A murmurações são queixas internas ou reclamações contra Deus ou pessoas. Números capítulo 14, verso 12 vai dizer o seguinte: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Paulo diz, fazem tudo sem murmuração. Para de reclamar da vida, para de reclamar das coisas, só sabe murmurar, só sabe reclamar, só sabe ver coisa errada, só sabe ver problema, você não consegue ver nada de bom, tudo é ruim, nada presta. Para de murmurar. Ah, o culto podia ser melhor. Ah, o culto terminou muito tarde. Sim, terminou muito tarde. Aí o culto terminou muito tarde, mas você vai para a lanchonete. Fica até meia-noite.
Aí chega na segunda-feira e diz, olha, rapaz, estou tão cansado, o culto terminou tão tarde ontem, terminou 9h30, mas eu fui para a lanchonete, fui para a pizzaria, fiquei até 11h, meia-noite. Reclama se o culto demora, reclama se o culto termina cedo, reclama de tudo, reclama se o pão da ceia está grande demais, está pequeno demais, se o suco está doce, reclama, só sabe murmurar. Reclama do presbítero, do pastor, do diácono, reclama até do cara mesmo. Só sabe reclamar da vida. Paulo diz, faça tudo sem murmuração. Fecha a boca, fecha a matraca, fica quieto, morde a língua. E para de reclamar. Para de murmurar. Para com isso. Mas ele vai dizer que não é só fazer as coisas com murmuração, mas ele vai falar de contendas, ele fala de murmuração e contenda. Fazer tudo sem murmuração e contendas. Contendas são disputas, brigas, espírito de divisão. Pare de querer competir com o irmão, pare de querer ser melhor do que o irmão, pare de fazer competição, de jogar um contra os outros. Disseminar discórdia. Para com isso. Para de querer envenenar as pessoas uma contra as outras. Para de querer criar clima ruim no meio da igreja. Para de fazer essas coisas. Para de gerar contenda, de gerar confusão. Não, se é fulano que vai dirigir o culto, eu não vou. Se é fulano que vai estar na frente disso, eu não vou fazer. Porque ele não sabe fazer direito. Porque isso e aquilo, então não vai não. Porque é fulano, não faz isso não. Porque é Beltrano. Não faz. Para de contendas. Jesus vai dizer que uma casa dividida não prospera. Por isso ele vai dizer lá no capítulo 4, ele vai dizer, olha, diz lá para Cindy que sei lá quem, que parem de brigar na igreja, parem de confusão na igreja, parem de estressar uma outra, para com isso. Igreja tem que ser lugar de paz, lugar de harmonia, lugar de comunhão. Igreja é um lugar de pessoas que têm problemas e a gente não precisa arrumar mais problemas. Então pare de gerar murmuração, pare de contendas. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que esses pecados, ele enfraquecem o testemunho da igreja. Porque Jesus diz que o mundo vai conhecer que somos discípulos do Senhor se nos amarmos uns aos outros. E Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, olha, cuidado para que vocês não se mordam uns aos outros. Aquela igreja tinha tanta contenda, tanta confusão, tanta briga entre os irmãos que Paulo chamou todo mundo de cachorro. Porque quem morde é cachorro. Só que ele não podia usar o termo certo, né? Aí ele fala, cuidado para que não mordeis uns aos outros. Ele está falando, cuidado que vocês não virem cachorros, cães, para morder uns aos outros. Porque havia tanta confusão, tanta contenda, tanta murmuração, que ele chega e fala, cuidado, vocês vão acabar se mordendo, como o cachorro morde o outro. E ele diz que quando há contenda, ele diz quando há murmuração, isso atrapalha o testemunho da igreja e impede com que a igreja cresça. Porque as pessoas chegam e observam e vê que há problema e as pessoas se afastam da comunidade. E isso atrapalha então o testemunho. Paulo vai dizer então, qual é o propósito de fazermos tudo sem murmuração? Porque Paulo desafia aquela igreja e ordena aquela igreja a fazer as coisas sem murmuração e contenda. Ele vai dizer então no verso 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Deixam de fazer isso, não façam isso, porque vocês precisam brilhar como luzeiros, vocês precisam ser diferentes numa sociedade corrupta, numa sociedade hipócrita, vocês precisam ser radicalmente diferentes.
Apóstolo Paulo, então, ele faz um chamado ao testemunho visível e impactante que a igreja pode dar no meio da sociedade, como uma igreja de um testemunho santo, de uma vida santa. E então ele vai enfatizar serem irrepreensíveis, isto é, sem culpa visível, diante dos homens, ser sinceros, íntegros sem hipocrisias, filhos de Deus inculpáveis, com um padrão de comportamento coerente com a identidade espiritual, com a identidade cristã. Paulo diz, vocês precisam viver isso. Para quê? E ele vai dizer, para que no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ele diz que quando paramos como igreja de murmurar, quando paramos como igreja com as contendas, com as confusões entre nós, ele diz que a gente tem que parar de fazer isso para a gente brilhar como luzeiro no mundo, para que as pessoas olhem para nós e vejam como verdadeiros homens e mulheres de Deus irrepreensíveis, santos, que vivem uma vida agradável, abençoada diante do Senhor. E a última coisa que o apóstolo vai chamar a nossa atenção, e que chamou a atenção da igreja de Filipos, foi o servir a Deus com alegria. E ele vai colocar isso nos versos 17 e 18. A última coisa que o apóstolo chama a atenção da igreja é que é preciso servir a Deus com alegria. O apóstolo escreve para a igreja de Filipos na expectativa de a qualquer momento ele poderia ser morto. E ser morto por causa da sua fé. Como ele reage a essa expectativa ou essa perspectiva de a qualquer momento ser morto por causa da sua fé. Olha o que ele vai dizer no verso 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Isso é mesmo diante da possibilidade de ser morto por causa da sua fé. Ele escreve para a igreja que ele se alegra na possibilidade de ser morto. Ele diz, eu me alegro que eu posso morrer por causa de vocês, por causa da minha fé, por causa de vocês. Paulo, ele não reclama, ele não murmura, mas Paulo, ele se regozija por servir a Deus, mesmo que isso lhe custasse a vida. O apóstolo Paulo era alguém incrível, que ele não olhava a dificuldade. Paulo, ele não olhava, ele não fixava os seus olhos, o seu foco não estava na dificuldade, o seu foco estava na solução. Para ele estar preso não era um problema, para ele estar preso era uma oportunidade que Deus criou para uma outra coisa. Então, para Paulo, o problema era a solução. Ele estava preso, mas ele podia ali, naquela limitação de tempo e espaço, ele podia fazer coisas extraordinárias como ele fez. Então ele diz que ele se regozijava por servir a Deus. E mesmo que a vida dele fosse oferecida como sacrifício para morrer por causa da sua fé, ele diz que ele se regozijava, ele se alegrava. Quão diferente, queridos, era Paulo de nós cristãos hoje. Quão diferente. Nós reclamamos de tudo. Nós reclamamos de tudo. Achamos que tudo está ruim. A gente só sabe reclamar, só sabe murmurar. A gente só sabe ver coisa errada. Paulo, não, eu estou preso, mas olha, tem uma coisa muito boa nisso, eu vou descobrir. E já que eu estou preso, eu vou escrever para a igreja. Já que eu não posso ir, eu vou mandar carta para eles. Já que tem esse problema, eu vou solucionar isso de uma outra forma. Paulo não se deixava abater pelas circunstâncias da vida, mas ele focava em descobrir forma de poder servir a Deus e fazer a igreja progredir.
Em vez de ficar contando derrota, ele não, eu vou fazer vitória aonde aparentemente é derrota. É aquela famosa frase, né, de limão faz uma limonada. Paulo, ele é radicalmente diferente de nós. E ele desafia os filipenses ao mesmo sacrifício. Olha o que ele vai dizer no verso 18. Assim também vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O apóstolo Paulo, então, ele chama os filipenses a compartilhar da mesma alegria sacrificial. Ele chama, olha, está tendo problema, eu estou tendo lutas, eu estou tendo dificuldades, tudo bem, vamos nos alegrar, agora participe comigo também. Pare de reclamar, vamos à luta, vamos à vitória, mesmo quando exige dor, exige sofrimento, exige sacrifício, mesmo quando o serviço cristão exige dor, sofrimento, sacrifício, ele vai dizer que devemos fazer isso e marcar tudo isso com alegria, sem murmuração, sem reclamação. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas isso não pode roubar nossa alegria no serviço cristão. As dificuldades não podem tirar e nem roubar a nossa alegria, muito menos o nosso entusiasmo. Por isso ele diz aos filipenses, se eu me alegro, mesmo sendo oferecido, vocês também devem se alegrar comigo. Se eu me alegro sendo oferecido para morrer por causa da minha fé, por causa de eu pregar o evangelho a vocês, eu quero que também vocês se alegrem com o mesmo sacrifício de vocês talvez terem de passar pelos mesmos problemas, pelas mesmas lutas. Em vez de ficar reclamando, se alegre. Por isso Jesus disse para os discípulos, quando vos perseguirem, quando disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso coração, o vosso galardão no céu. Está doendo? Glorifique a Deus, porque a sua dor vai mostrar a dimensão da glória que você vai ter. Então, como aquela música diz, vai andando, gemendo, chorando, mas vai cantando, dando glória a Deus. Aleluia. Vai à luta. O que Paulo quer ensinar então aqui, quando ele fala isso, de se alegrar, mesmo na possibilidade de morrer, ele vai nos ensinar aqui pelo menos duas coisas. Primeiro, sirva a Deus com disposição, mesmo diante das dificuldades, lutas e problemas. Sirva a Deus com disposição, mesmo diante das lutas, das dificuldades, dos problemas. Sirva com disposição e com alegria. Sirva. Se você estiver numa igreja aí de 10 mil membros, você vai ter aquele super telão de LED com um computador de última geração, que tudo funciona. Mas se você está numa igreja presbiteriana de Jardim Esperança, você está num negócio desse aí, que dá mais problema do que... Mas sirva com disposição, com alegria, porque é o melhor que Deus te deu agora. Mas se você reclama pelo que tem agora, Ele não vai te dar o melhor mais adiante. Mas se você serve com disposição, com alegria, no pouco, Ele vai te dar muito. Mas se você reclama do pouco, Ele não vai te dar muito. Se eu não consigo ser grato a Deus na coisa pequena, Ele não vai me dar coisa grande, eu vou continuar reclamando da mesma forma. Então sirva a Deus com disposição, mesmo diante das dificuldades, lutas e problemas. A segunda coisa que ele quer ensinar é a alegria no serviço é uma marca de maturidade espiritual. Alegria no servir a Deus é sinal de maturidade espiritual. Se eu sou maduro espiritualmente, eu vou servir a Deus com muita alegria. Não importa o que eu tenha que fazer, não importa as condições que eu tenha para fazer, eu vou servir a Deus com muita alegria, porque é sinal de maturidade espiritual. Mas se eu não tenho maturidade espiritual, eu não vou ficar alegre,
Eu vou querer ter o melhor e não tenho o melhor, mas eu vou ficar, poxa, lá na igreja tal tem tudo isso, aqui não tem nada. Isso vai resolver alguma coisa? Por isso Jesus diz, quem é fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Se eu não consigo me alegrar com Deus, no servir a Ele, em qualquer circunstância, quando está ruim, eu não vou me alegrar quando estiver bom, porque eu sempre vou achar que tem algo melhor. Meu coração nunca vai ser grato. Queridos, o apóstolo Paulo nos desafia a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, acreditando na soberania divina, no Deus que opera tanto o querer como o realizar em nós. Então, queridos, nós somos chamados para testemunhar de Cristo. Somos chamados para fazer a obra do Senhor, sem murmuração, sem contendas, com muita alegria, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos problemas, mesmo com sacrifícios, porque, como o apóstolo Paulo disse, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Essa semana eu estava vendo um vídeo de uma igreja africana. O louvor na igreja, debaixo de chuva. O ministro do louvor estava adorando a Deus, feliz da vida. Adorando a Deus, aquela chuva caindo, molhando ele lá. Feliz da vida. Se fosse a gente, largava tudo e ia embora. Servir a Deus, queridos, na alegria, com alegria, em qualquer situação. O outro dia estava vendo uma outra igreja cultuando a Deus, sem parede, sem nada, tudo caído. Mas estavam lá glorificando a Deus. Paulo nos chama a servir ao Senhor com profunda alegria. Que a gente pode aplicar nas nossas vidas. Primeiro, santifique-se. Leve a sério a chamada para viver piedosamente. Leve a sério a chamada para desenvolver sua salvação de forma piedosa, de forma santificada. Leva isso a sério. Segundo, confie em Deus. Ele está agindo em você, mesmo quando você não sente. Confia. Deus, Ele age. Querido, Deus Ele... Falar que Deus é tremendo, que é bobagem. Essa semana agora, a gente foi pagar o IPVA. Aí quando puxou, descobriu que o IPVA de ano passado não estava pago. Mas nós pagamos. Aí um menino orientou, fez contato com uma despachante, a despachante viu, falou, olha, vocês levaram um golpe. Vocês pagaram o IPVA do ano passado e foi um golpe, está aqui devedor. Nós rodamos o ano passado e esse ano todo sem estar com o IPVA pago. E algumas vezes nós paramos em blitz, pegaram o documento e a despachante falou, olha, vocês podiam ter o carro apreendido. A gente rodou 1 ano e 6 meses sem pagar IPVA, sem pagar DUT, sem pagar nada. E não deu nada. A gente pagou, mas pagou para a pessoa errada. Queridos, Deus age, Deus cuida da gente. A gente precisa aprender a confiar no Senhor. A deixar Ele fazer o que Ele tem que fazer, a agir. E a terceira coisa que a gente pode aplicar para a nossa vida é sirva com alegria. A verdadeira alegria cristã
nasce da entrega da vontade a Deus. Sirva a Deus com alegria. Não há nenhum prazer, não há prazer maior do que servir a Deus, do que trabalhar para Deus, do que trabalhar com Deus, fazendo qualquer coisa na igreja dele. Por isso Paulo diz, fazei tudo sem murmuração, sem contenda. Faz para Deus. Se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, é problema delas. O nosso objetivo é agradar ao Senhor. Por isso ele fala, para com isso. Para com isso, faça com alegria. Porque se você não faz com alegria, é melhor não fazer. Se você não quer fazer dando o seu melhor, é melhor não fazer. Fazer de qualquer jeito, dar o resto para Deus. Deus não quer resto. Ele deu o melhor para a gente. E nós precisamos querer dar o melhor para Ele. Mesmo que a gente não consiga dar. Mas precisamos tentar dar o melhor para Ele. Porque Ele merece. Porque o que Ele fez na cruz merece que a gente tenha uma atitude de dar para Ele. De fazer o melhor para Ele. Por isso Paulo nos desafia. Sirva ao Senhor com alegria. Porque a verdadeira alegria nasce da entrega da nossa vontade a Deus. De deixar Ele ser Deus nas nossas vidas. Curve a sua cabeça. Se coloque diante do Senhor. Nós estamos em volta da mesa do Senhor. O apóstolo Paulo nos desafia a, olhando aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz, em Ele se humilhar, se esvaziar, e morrer por nós, e depois adquirir um nome acima de todo nome. Paulo diz, nós devemos viver de acordo com isso. Então Ele nos desafia a desenvolver a nossa salvação, nos desafia a entender que é Deus que efetua em nós o querer como realizar, nos desafia a ter um testemunho de vida digno, íntegro, nos desafia como igreja a parar de murmurar, de reclamar, de criar partidos, de criar contendas, de criar confusões, de semear paz e harmonia. Nos desafia a servir a Ele com profunda alegria de coração. Em volta da mesa do Senhor, precisamos entender que Ele se deu por nós com muita alegria. Que Ele morreu por nós com muita alegria, porque sabia da recompensa que teria, do gozo que teria ao alcançar a salvação, a nossa salvação. Então, em volta da mesa do Senhor, se coloque diante dEle e celebre ao Senhor. Celebre a salvação que você tem. Se pactue em querer desenvolver essa salvação. Se pactue com Ele em querer servi-lo com profunda alegria. Se pactue em não querer ser ou fazer parte dos murmuradores, dos contenciosos, dos que criam confusão. Se pactue a servir ao Senhor com muita alegria.